Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito e bem-vindo a Ideias Mecânicas Avançadas Educacional. E pessoal, a nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre 3 conceitos matemáticos muito importantes, assim chamados média, mediana e moda. Vocês vão perceber que esses conceitos são bastante explorados nas provas do Enem, E, eventualmente, no seu ensino médio também, você vai ter esse tipo de questão abordada em suas provas. Tá joia? Então, a gente vai reforçar alguns conceitos já de conhecimento, mas que é importante a gente falar a respeito. Matemática tem tudo a ver com conjunto de números, Números, conjunto de números, que, na verdade, nada mais são do que coleções ou grupos numéricos, Então, por exemplo, eu posso listar aqui, um conjunto numérico, 1, 8, 3, 2, 4, Isso aqui é um conjunto numérico, E a ideia é nós trabalharmos esses conjuntos numéricos segundo esses 3 conceitos, de média, mediana e moda. Tá? Então, o que isso representa? Por exemplo, esses conjuntos numéricos podem ser pesquisas científicas, Número de a população de bactérias numa determinada situação de cultura, Ou, por exemplo, pesquisas, Pesquisas feitas na tua região, no teu bairro, que mostra quantas famílias existem naquela determinada região, qual o número de pessoas daquela família, esse tipo de coisa, Um exemplo prático que eu posso trazer para vocês, que é fácil de você montar ou imaginar, por exemplo, a idade das pessoas da sua família, Então eu coloco aqui 53 anos, 54, 21, 18 e 15. Esse é um exemplo. Um outro exemplo também que a gente pode determinar é o peso dos bichos da tua casa, que vivem no teu quintal. Por exemplo, tem um gato de 15 quilos, um cachorro de 30 quilos e um papagaio de 1,5 kg. São alguns exemplos, E em cima desses exemplos nós vamos trabalhar a aplicabilidade desses 3 conceitos matemáticos, ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, ainda há pouco nós demos 2 exemplos, Um da idade das pessoas da sua família, e um outro exemplo foi a questão do peso dos animais que você tem no seu quintal, Então, como vocês podem ver, nós temos conjuntos de dados que podem ser pequenos, como esse exemplo que nós falamos ainda há pouco, que é fácil de você compreender, Se eu pego os meus animais lá, 10 quilos para o gato, 15 para o cachorro e 2 quilos para o papagaio, É um conjunto de dados pequeno, Então é fácil de você compreender. Mas fique certo que podemos ter conjunto de dados muito grandes, Com uma quantidade de itens numéricos extremamente grande. Por exemplo, todos os preços de produtos de um supermercado, O supermercado tem um número infinito, um número muito grande de itens, E você catalogar o preço deles é um conjunto de dados grande. O brilho das estrelas da nossa galáxia, Ou você tentar diminuir um pouco, das estrelas da nossa galáxia, quais são as mais brilhantes. Isso ainda é um número grande de dados, Um conjunto numérico muito grande, e que vai ficar difícil você fazer um sentido para esses valores. E é exatamente nessa questão onde nós vamos encaixar esses 3 conceitos, de você determinar uma média, determinar uma mediana e determinar uma moda para esse conjunto numérico, E aí fica muito mais fácil de você entender não somente os conceitos, mas também o comportamento de cada conjunto numérico. Tá joia? Então, pessoal, vamos começar aqui com a média,
Vou escrever aqui novamente. Média e vamos calcular aqui a média para um conjunto numérico 1, 8, 3, 2, 6. Ok? Então aqui nós temos um conjunto pequeno, né? Eu fiz essa representação de modo a nós agilizarmos a solução, mas ele vai se aplicar da mesma forma para qualquer tamanho de conjunto numérico. Tá? E o que significa eu calcular a média? Certamente vocês vão lembrar de média aritmética, né? É eu pegar esse contexto, né, de eu ter... Vou fazer uma representação aqui simples, né? De eu transformar isso num eixo horizontal. E é como se eu tivesse aqui, que para o primeiro valor eu tivesse um quadrado, e a segunda posição houvesse uma pilha aqui de 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, representando esse número, e aqui 3 bloquinhos, depois 2 bloquinhos, e o último aqui 6 bloquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Tá vendo? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 itens, né? E cada um desses itens, né, que representam as posições, né, eu tenho um conjunto de valores. Né? Por exemplo, aqui para o primeiro mês eu tive uma venda, para o segundo mês eu tive 8 vendas, para o terceiro mês eu tive 3 vendas, para o quarto mês eu tive 2 vendas e para o quinto mês eu tive 6 vendas. Então, pode ser necessário que o meu gerente me pergunte assim: tudo bem, eu estou vendo aqui mês a mês, mas na média, qual foi o número de produtos que você vendeu? Significa eu tirar uma média aritmética de todos esses componentes e isto ia estabelecer que eu tenho uma visão, por exemplo, do meu gráfico, que mês a mês, né, quantos produtos eu vendi na média, que é eu transformar essa visão numa visão mais linear das minhas vendas. O que isso significa? Por exemplo, aqui eu tenho 8 e 1, 9, 9 e 3, 12, certo? 14 mais 6 igual a 20. Significa que eu vendi 20 produtos em 5 meses. Tá? Se eu dividir por 5 meses, né, que é o número de meses aqui no meu exemplo, eu no mês, na média, vendi 4 produtos. Significa que se eu fizer uma representação linear, né, da venda dos meus produtos, mês a mês, eu posso dizer que eu vendi 4 produtos. Então, a representação gráfica de média seria linearmente apresentando que durante os 5 meses eu vendi na média 4 produtos. Ficou claro? Então, alguns resultados que você pode apresentar, né, no caso aqui, se fossem vendas de um determinado produto, eu, mês a mês, vendi, na verdade, né, 1, depois no outro mês 8, depois 3, depois 2, depois 6, né, mas se eu distribuir isso de forma linear naqueles 5 meses, eu vendi 4 produtos por mês. Ficou claro? Então, esse é o conceito de eu calcular a média, né, de um conjunto numérico. Simplesmente é eu totalizar o número, né, fechado de todos os elementos, no caso aqui do meu exemplo, 20.
e dividir pelo número total de elementos, que é 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, eu dividi o total de elementos pelo número de casas que aquele evento acontece. Eu vou ter, na média, para os 5 meses, igual a 4. E uma representação poderia ser feita dessa forma. Ok? Então, por favor, tentem refazer isso. Se tiver alguma dúvida, coloque no comentário. E nós vamos partir para como eu calculo a mediana. Pessoal, agora nós vamos estudar a mediana. Ok? Para isso, eu coloquei aqui 2 exemplos. Tá? E nós vamos focar nesses 2 exemplos para que vocês possam compreender o conceito de como que eu tiro a mediana de conjuntos numéricos. Tá? Eu vou colocar depois um terceiro exemplo que também é muito importante. Mas vamos por partes. Quando eu olho para a mediana, pessoal, eu penso assim, o que ele está falando? Como é que eu calculo a mediana de um conjunto numérico? Pessoal, pense o seguinte, é o meio do conjunto numérico principal. Esse é o meu conjunto numérico principal. É o número que está no meio do meu conjunto numérico principal. Isto é o número que divide o meu conjunto numérico principal em dois grupos que possuem números iguais de números. Olha só. No meu conjunto numérico principal, 1, 2, 3, 6 e 8, 3 é a mediana porque está dividindo o meu conjunto numérico principal em 2 pequenos grupos de 2 valores cada. Sempre será dessa forma. Ok? 3 é a mediana porque dividiu em 2 conjuntos numéricos de 2 valores cada um. A leitura eu tenho valores que são maior do que a mediana e eu tenho valores que são menores que a mediana. Tá joia? Mas percebam que aqui eu tenho um conjunto que já está ordenado. 1, 2, 3, 6 e 8. Se eu tiver um conjunto que não está ordenado, muita atenção. Eu preciso ordená-lo do menor para o maior primeiro. Ou do maior para o menor, ou do menor para o maior. Tanto faz. Então, esse caso aqui, eu teria que fazer pelo menos isso. 1, 2, 3. Qual seria a minha mediana? O 2 é a minha mediana. Olha a atenção. 2 é a minha mediana porque esse é o número que divide o meu conjunto principal em 2 subconjuntos de um valor cada um. Aqui, ó. Sendo que um valor é maior do que a mediana e um valor menor do que a mediana. Então, vou repetir para que não se fique com dúvida, tá joia? Porque esse é importante. Primeiro, o meu conjunto numérico tem que estar ordenado. Ou do menor para o maior, como foi feito aqui, ou do maior para o menor. Que vocês vão perceber que a mediana acaba sempre sendo a mesma. Tá joia? Então, como que eu calculo a mediana? Simples. Olho para o número que está no meio do conjunto numérico. Nesses 2 exemplos, ó, o primeiro exemplo é o 3. Para o segundo exemplo, é o 2. Aí você pode fazer uma clássica pergunta. Pessoal, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou apagar aqui para que eu coloque mais um exemplo. Tá joia? Vou deixar somente isso aqui e vou só sinalizar que a mediana desse nosso segundo exemplo é esse aqui. Por isso que é importante nós fazermos os exemplos, tá joia? Então,
Eu vou colocar um outro exemplo aqui, interessante. Por exemplo, 9, 1, 7, 5, 5, 0, 6, 1, 3. Ele está bastante diferente dos demais, né? Eu tenho números repetidos, certo? 1 e 1, 5 e 5. Isso não é problema. Lembre que nós comentamos, né, que esses números podem ser datas de aniversário, idade, pesquisas, né, informações do supermercado. Então, esses valores nem sempre serão iguais, tá joia? Só que, por exemplo, neste caso aqui, se eu for calcular a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar em ordem crescente ou decrescente. Então, eu tenho que fazer o seguinte: 0, 1, 1, né? 3, 5, 5, 6, 7, 9. Agora eu pergunto aos senhores, qual é a mediana desse conjunto numérico? Lembrem, está no meio do conjunto numérico. É o número do meio do conjunto numérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Concordam que está aqui? Por quê? É o número que me divide o meu conjunto principal em dois outros pequenos grupos de mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ficou claro? Minha leitura também é: eu tenho números que são maiores ou iguais, né? E tenho números que são menores do que a mediana. Maior do que a mediana, menor do que a mediana. Tá joia? Aí você vai fazer a seguinte pergunta. Pessoal, eu vou apagar aqui o primeiro exemplo. Vou apagar todos. Depois vocês façam isso novamente. Porque é importante fazer exercício. Para que não se decore isso aqui. Isso aqui não tem que decorar. Você tem que entender e fazer com tranquilidade. Aí você me pergunta: puxa vida, professor, você fez com números ímpares, né? O número de elementos do meu conjunto é ímpar. Aí fica fácil, né? De eu achar quem é o número do meio, né? E vai dividir o meu grupo principal em dois grupos menores de igual tamanho. Oh, puxa vida, muito bem. Isso está correto mesmo. Então, vamos imaginar aqui. Já vou colocar, pessoal, ordenado, tá? 1, 2, 3, 4. É o meu conjunto numérico e eu quero que calcule a mediana. Aí você fala: ih, enroscou. Não, não enroscou. Por quê? Como é que eu saio disso? Porque eu olho para cá, puxa vida, não é o 3, já está ordenado, mas não é o 3, porque daí vai ter 1 aqui e aqui, esse outro lado vai ter 2, está errado. Não funciona para a mediana. Como é que eu saio disso? Eu olho para os dois números centrais. Eu tenho que pegar os dois números centrais e tirar a média deles. E aplico a primeira regra. Média. Fica. Se eu aplicar a média, é o somatório dividido pelo número de posições que eles ocupam, né? Ó, 1, 2. Então, 3 com 2, 5 dividido por 2 igual 2,5. Então, pessoal, a pergunta do exercício
para esse conjunto numérico, se ele fala assim, qual é a mediana de 1, 2, 3, 4? A resposta é 2,5. Não importa se ele não está presente no meu conjunto principal. A mediana para esse exemplo, ou qualquer outro exemplo que tenha número par de elementos, você deve pegar os dois centrais, tirar a média deles, e o valor da mediana será esse valor encontrado. Não significa que ele precisa aparecer aqui. Simplesmente está me informando que esse é o valor, olha só como tudo se amarra, esse é o valor que vai dividir o meu conjunto principal em dois grupos, onde cada conjunto tem iguais termos. 2,5 está dividindo esse meu conjunto principal no subconjunto onde eu tenho o grupo 3 e 4, e eu tenho aqui também um outro conjunto 1 e 2. É o número do meio do conjunto numérico. 2,5 está dividindo em dois pequenos grupos, e ambos têm o mesmo número de termos. Perceberam? Façam com atenção novamente, verifiquem outro exercício que vocês possam fazer esse tipo de procedimento. Então, eu não deixei de atender a regra de mediana. Eu simplesmente tenho que ter esse artifício de aplicar a média sobre os dois números centrais para que eu possa achar a mediana do meu conjunto principal, onde está respeitando a regra primordial. Está dividindo o meu conjunto primordial aqui em dois pequenos grupos que têm o mesmo número de elementos. Que um desses grupos, um grupo, ele tem valores que são maiores do que 2,5 e o outro grupo tem valores que são menores do que 2,5. Perfeito? Então, pessoal, vamos agora estudar moda. Como que nós calculamos? Bom, pessoal, vamos lá agora para a moda, como que a gente calcula e o que que significa, Basicamente, moda é o termo técnico para o valor do conjunto numérico que se repete com maior frequência ou com mais frequência no meu conjunto. Então, vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui. Vou pegar aqui, 2, 1, 3, 2, 3, 3. É bastante simples. Eu olho para o meu conjunto numérico e verifico qual termo aparece com mais frequência. No meu exemplo atual, 3 está 3 vezes aqui, enquanto que o 2 somente 2 vezes. Logo, a moda desse meu conjunto igual a 3. Perceberam? Bastante simples, pessoal. Vamos a um outro exemplo. Eu tenho aqui. Deixa eu pegar aqui, vou fazer em vermelho mesmo, olha só. 0, 5, 7, 7, 10, 12, 15, 15, 32. Eu tenho aqui meu segundo exemplo, onde eu tenho colocado aqui 0, 5, 7, 7, 10, 12, 15, 15, 32. Como eu disse, moda, eu verifico qual o termo que aparece com maior frequência. Diferente do exemplo acima, eu percebo que 7 e 15 são os termos que aparecem com maior frequência. Logo, a moda, para esse caso, é 7
e 15. Ficou claro? Lembram? Quando eu estava no meu primeiro exemplo, apesar do 2 aparecer também com frequência, o 3 é o que aparece com maior frequência. Por isso a moda ser 3. No meu segundo exemplo, eu tenho 2 números que aparecem com frequência, na mesma proporção. Por isso, esse exemplo ter 2 modas, 7 e 15. Tá joia? Eu queria fazer um exemplo aqui com os senhores. Vou apagar aqui, pessoal. De um trabalho ou de um exercício que pode representar bem claramente uma situação real. Vamos colocar aqui, ó, vou fazer em azul, que a caneta preta já está ruim. Vou colocar aqui, ó, guitarras. Ok? E eu tenho aqui mês por vendas. Então vamos aqui, ó, fazer uma divisão bacana aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E as vendas foram as seguintes: 5, 8, 10, 8, 7, 9, 3, 11, 10, 10, 11, 10, 10, 12, 15. Então, pessoal, o exercício me pede média, depois a mediana e depois a moda. Lembram? A média eu tenho que somar todos os termos. Então eu venho, somo 5, 8, 10, 18, 8, 7, 9, 3, 11, 10, 10, 12, 15. Ok? Somando tudo isso, você pode fazer manualmente ou na calculadora. Vai dar 108, pessoal. Dividido por quanto? Pelo número de casas, né? Que no meu caso são os meses, então dividido por 12. Perceberam? Eu tenho que somar todos os termos e dividir pelo número de posições, né? Que no meu caso, como é em função do número de meses de um ano de vendas, 12. Ok? Esse valor, 9. Então, a média, né? Na média, eu estou vendendo 9 guitarras por mês. Mesmo que esteja vendo aqui uma variação, né? Meses eu vendi mais, meses eu vendi menos. Mas significa que durante um ano, na média, eu vendi 9 guitarras. Ok? Vamos calcular a mediana, pessoal. A mediana, lembram? Eu preciso organizar. Então eu tenho que 3, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 15. Vamos conferir? 3, depois 5, depois 7, 8, 2 vezes, depois 9, depois 10,
3 vezes, depois 11 uma vez, 12 uma vez, 15 uma vez. Joia! Olhe para isso aqui, eu já sei, né? Olhando para o número de meses eu já vejo que é par. Então eu não caio naquela situação confortável de eu achar exatamente o número do meio do meu conjunto, né? Para que possa dividir em valores iguais, dois grupos de tamanhos iguais. Então eu já caio naquela situação que eu tenho que olhar justamente quais são os dois números centrais que dividiu o meu grupo principal em dois grupos menores de igual tamanho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Identifiquei 9. Lembram? Eu tenho que calcular a média deles. Então é 9 mais 10 dividido por 2, senhores. Perceberam isso? 19 dividido por 2, 9,5. Certo? Significa que 9,5 é a mediana, porque está dividindo, né, o meu conjunto numérico principal em dois grupos menores de igual tamanho. Significa que eu tenho meses que eu vendi mais do que 9,5, né, guitarras, que são esses valores, e houveram meses que eu vendi menos do que 9,5 guitarras, que são esses valores aqui. Ficou claro? E aí eu olho para a moda. Moda, eu tenho que procurar por aquele número, né, que acontece com maior frequência. Qual é o número aqui das minhas vendas que aparecem com maior frequência? Logo, moda igual a 10. Ficou claro, pessoal? Perceberam que esse é um exercício clássico que pode exatamente ser um que caia no vestibular, no Enem ou numa prova de vocês. Tá joia? Então eu gostaria de agradecer aqui a todos, né? Se houver alguma dúvida, né, alguma questão que vocês acham que é importante que eu reforce, por favor, deixem um comentário e nos vemos na próxima aula. E subscrevam o nosso canal e mantenham contato conosco. Obrigado a todos.